Amigas e amigos, certo dia, um internauta chamado Luiz postou aqui no meu canal um comentário interessantíssimo. Aludindo à minha história pessoal, ele me perguntou: e se houvesse uma competição literária entre um escritor nacional e seu colega estrangeiro que usasse a mesma língua? Quem ganharia? Essa questão parece bem simples à primeira vista. É claro que ganharia o escritor nacional, o dono da língua, não é? Mas, na realidade, é muito mais complexa, pelo próprio fato de ser tudo relativo neste mundo da gente. Para esclarecê-la, vou citar, como sempre, alguns exemplos históricos. A maioria das obras literárias costuma ser criada nas línguas maternas dos seus autores, o que é natural e preferível, pois queiramos ou não, a língua da nossa família e da nossa infância é aquela com que temos a maior intimidade espiritual, o mais forte vínculo emocional. Contudo, não há regra sem exceção. Quer dizer, sempre há, no meio dos literatos, quem abra mão da sua língua materna para se valer em suas atividades criativas de um idioma estrangeiro, organicamente alheio a ele, e consiga usá-lo com tanta habilidade que chega ao mesmo nível dos escritores nativos desse idioma, e vez por outra sobe ainda mais alto. Não se trata de mim, não, até porque nunca tive a própria ideia de rivalizar com meus confrades brasileiros, mas de vários astros literários, dos quais falarei agora. O primeiro nome que me vem à mente é o de Joseph Conrad, um verdadeiro clássico das letras inglesas, cujo nome completo era Józef Teodor Konrad Korzeniowski, cuja língua materna era polonesa e cujos romances Lord Jim e O Coração das Trevas, Nostromo e Aos Olhos do Ocidente, escritos num inglês estranho, atípico, nada castiço, são vistos hoje em dia como pérolas e diamantes da literatura anglófona. O segundo nome que me ocorre é o da Condessa do Seguiu, cujo nome de solteira era Sofia Feodorovna Rostopchina, cujo pai foi aquele mesmo governador de Moscou que aparece no romance Guerra e Paz, e cujos livros infanto-juvenis, notadamente a trilogia As Desgraças de Sophie, As Meninas Modelo e As Férias, escrita num francês exemplar, artística e tecnicamente perfeito, trouxeram a ela no espaço francófono, sem mais nem menos o título honorífico de Balzac das crianças. O terceiro nome que se apresenta a mim é o de mais um polonês, Stanisław Przybyszewski, um dos maiores decadentes em toda a literatura mundial, que escreveu suas famosas obras, tais como os romances Homo Sapiens e Os Filhos de Satanás em alemão, e depois, já sendo uma celebridade europeia, chegou a recriá-las em polonês, que antecipou as inovações literárias de James Joyce e de Marcel Proust, e foi chamado de genial por August Strindberg em pessoa. O quarto nome que aflora nesse contexto é o do grande mestre indiano Rabindranath Tagore, que fazia exatamente o contrário, recriando em inglês a sua poesia escrita em bengalês, e acabou sendo, em 1913, o primeiro não europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, graças àquela poesia de imenso valor humano. O quinto nome, que não poderia deixar de surgir na minha cabeça, é o de Vladimir Nabokov, que ficou conhecido a partir da década de 1920
como escritor de expressão russa e depois se projetou mais ainda como escritor americano, ganhando com suas obras maduras, escritas no inglês maravilhoso, um renome inquestionável e uma fortuna considerável, que teve todo o direito de dizer orgulhosamente: "My style is all I have." Desse modo, cada caso é um caso. Os cosmopolitas literários existem desde sempre. Desde que Marco Aurélio e Cláudio Eliano, romanos do mais puro sangue, decidiram escrever em grego. E não se pôde fazer nada com isso. O que importa mesmo não é a nacionalidade de um escritor, nem sequer a pretensa identidade nacional dele, mas antes e acima de tudo seu talento, sua arte, sua capacidade de produzir uma boa literatura, seja qual for a língua que ele venha a usar para produzi-la. Quem não acreditar em mim, ou achar que esteja puxando a brasa para minha sardinha, leia o poema An End in Love, de Tagore, ou as primeiras páginas de Lolita em inglês. A todas as pessoas que assistem aos meus vídeos, minha sincera gratidão. Até a próxima!